bem, pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Essa é a segunda semana da nossa disciplina de Fundamentos da Administração. Gostaria de lembrar a vocês que nesta segunda semana nós temos uma atividade avaliativa, o estudo de caso 1. Na terceira semana nós teremos a atividade avaliativa, estudo de caso 2. E lá na última semana, na quarta semana, nós temos uma discussão sobre liderança e dissonância cognitiva, que é uma teoria que eu vou apresentar a vocês, que vocês vão ver que tem tudo a ver com a vida da gente, com o dia a dia, só que vocês não sabiam que tinha uma teoria que cuidava disso. Hoje, especificamente, nós vamos tratar da teoria das relações humanas, da teoria da burocracia, neste nosso encontro. A teoria das relações humanas teve como principal expoente um sujeito que sacou que dava para levar vantagem em relação aos outros, publicando o trabalho antes dos demais e sem citar os demais. Eles eram 9 professores, ele era o líder desses 9 professores de Harvard, que foram contratados por uma grande empresa, para fazer um estudo para melhorar a eficiência produtiva. Eles tiveram uma série de conclusões erradas no início da sua teoria, e para a sorte da humanidade, os dados mal coletados acabaram gerando uma verdade que serviu de base para todo o resto. E esses dados foram melhor confirmados por outros teóricos que faziam parte desse grupo e que acabaram publicando depois, mas como ele saiu se antecipando, esse é o nome que aparece para todo mundo. Mas certamente temos um problema ético na pesquisa publicada por ele. Esse é um assunto para uma outra aula. Bom, a ênfase, enquanto na ênfase na teoria da administração científica era na tarefa, na teoria clássica era na estrutura, a ênfase na teoria das relações humanas é nas pessoas. E ela surgiu porque nesse meio tempo teve uma crise que estourou a Bolsa de Valores dos Estados Unidos e acabou afetando o mundo inteiro, inclusive o Brasil, tá, pessoal? E era preciso reorganizar o processo produtivo. A escola basicamente foi um movimento de oposição àquilo que se via até então na abordagem clássica, com a desumanização do trabalho, e passou a se entender que o ser humano era extremamente importante como fator produtivo e que a sua satisfação estava diretamente relacionada com o seu grau de produtividade. O homem passou então a ser visto como um ser social que interage com os demais membros do seu grupo informal. O grupo informal não é que ele se oponha, mas ele é um contraponto ao grupo formal. O grupo formal é aquele do organograma, que a gente sabe quem é quem. O grupo informal, muitas vezes, é um grupo de 4 ou 5 pessoas que têm afinidades em comum e que se reúnem e algum deles acaba se tornando o líder natural nesse processo. E aí se costuma seguir esse líder natural e foi isso que essa pesquisa detectou. Então, uma organização formal está definida por organograma e uma organização informal está formada em função dos laços de relação e de identificação pessoal. A principal conclusão da teoria das relações humanas é que os efeitos psicológicos superam os efeitos fisiológicos. O que significa isso? Não adianta eu ter uma baita estrutura, o melhor computador, a melhor internet, se eu não dou apoio para os meus funcionários, se eles não se sentem acolhidos, se eles não se sentem ouvidos. Então, o trabalho ele é diretamente influenciado pelas normas do grupo e a cooperação entre os membros é que vai determinar a qualidade desse trabalho. O grau de produtividade está diretamente ligada ao sentimento de pertencimento que essas pessoas têm na organização. Há um quadrinho que mostra as diferenças entre a escola clássica, a abordagem clássica e a abordagem da teoria das relações humanas, mas o mais importante é que enquanto num eu tenho autoridade centralizada, no outro eu delego a autoridade. Isso não significa que eu não continuo responsável pela autoridade que eu deleguei. A pessoa cometeu um erro, ora, fui eu que escolhi, a responsabilidade pelo erro dela é minha. Eu posso ter escolhido errado, eu posso não ter capacitado, eu posso não ter dado suporte suficiente e os erros foram cometidos. Então, eu tenho que me preocupar, sim, com a autoridade que eu delego para alguém, mas eu tenho que dar autonomia e capacitação para que essa pessoa possa tomar as decisões. Senão, pessoal, é muito fácil jogar a culpa nos outros. A teoria seguinte, a teoria da burocracia, do nosso famoso Weber, que é aquele que
que escreveu em alemão, mas não publicou. O Weber, ele fez uma viagem para os Estados Unidos e ficou muito preocupado porque ele achou o mundo muito caótico. Ele achou Nova York, Chicago, cidades muito malucas e achou que era preciso de um pouco de regramento para tratar um pouco daquela complexidade. Ele tinha, claro, preocupações, né? Ele não queria que a burocracia enrijecesse os processos. Então, primeira coisa que a gente tem que desmistificar na cabeça de vocês: burocracia não é ruim. A burocracia, quando bem aplicada, ela permite, por exemplo, que a gente nasça e saia da maternidade com um documento dizendo a hora, o dia, filho de quem, não é? E ser registrado lá num cartório para depois gerar uma identidade. Senão todo mundo podia assumir que aquele filho é meu, não é teu. Graças à burocracia, a gente consegue comprar um aparelho eletrônico e ter um manual dentro dizendo o passo a passo de como fazer funcionar, ou comprar um armário e montar esse armário. Então, burocracia, quando bem utilizada, é boa. O que a gente não pode nunca é se apegar tanto à burocracia a ponto de atrapalhar a forma como a gente atende o próximo. Então, ela tem uma ênfase nos detalhes, na descrição das coisas, de como devem ser feitas, e ela entende a importância de ter uma única forma de comunicação com os funcionários para fazer com que todo mundo tenha acesso à mesma informação. A grande qualidade dela é que, quando as decisões são sempre as mesmas, todo mundo vai tomar sempre a mesma decisão para tudo. Com isso, eu consigo reduzir tempo, reduzir custo e reduzir possibilidades de erro. Outra coisa importante é que, quando eu tenho tudo por escrito, normatizado, se uma pessoa sai, se uma pessoa morre, se uma pessoa muda, se uma pessoa se aposenta, eu sei como continuar o serviço dali para frente, porque aquele conhecimento não foi embora com a pessoa, ele está descrito, ele está explícito. Tá? Então, isso é ótimo, por exemplo, para treinar novos funcionários. Qual é o grande problema? É quando as pessoas se apegam a regras e esquecem que tem um ser humano nessa história. Então, vou dar um exemplo que eu vejo demais acontecer. No edital sai como o pai ou a mãe deve fazer a matrícula do seu filho. E aí diz que ele tem que acessar a internet, colocar os documentos escaneados lá dentro, em cada uma das partes. Tá, a gente está supondo que esse pai e essa mãe têm uma internet de boa qualidade, têm um computador de boa qualidade e também sabem manejar esse computador de boa qualidade. Muitos são os pais de nossos alunos e nossos alunos que mal sabem mexer no celular. Eu já tive aluno que não sabia nem tirar foto com o celular. Eu fui ensinar. Era um aluno adulto e não sabia. Eu fui ensinar. Então, a gente não pode partir do princípio que está escrito, a gente não pode flexibilizar essas regras em função do tipo de cliente que nós temos. Por que não criar uma comissão que vai receber esses pais que tenham necessidade para que eles mostrem os documentos, a gente verifique se os documentos estão todos ali, escaneia e faz eles inserirem na nossa frente. Eles botam a senha, eles vão inserindo e a gente vai ajudando. Por que não? Né? Quem que já não viu um senhor ou uma senhora de idade na frente de um caixa eletrônico de banco, perdido porque o banco entendeu que o cliente que se vire? Se vocês não gostam disso para a mãe e para o pai de vocês, por que vocês vão querer isso para os alunos e pais de alunos de vocês? Não é verdade? As pessoas têm que vir em primeiro lugar, tá, pessoal? Sempre. A outra disfunção da burocracia é quando o gestor acha que, por estar no cargo de gestor, não precisa mais ouvir as frentes, o pessoal de linha de frente. O pessoal de linha de frente sabe que está errado e, como eles executam no dia a dia, eles sabem o que tem que ser feito. Então, eu tenho que ser flexível e tenho que ter ouvidos largos. Papai do Céu foi muito inteligente quando nos fez com uma boca apenas e 2 ouvidinhos, tá? Obrigado, espero que tenham gostado. Continuamos à disposição de vocês. Abraços.